Olá, boa noite. Eu sou a Júlia, sou sócia da MIT-Focus, uma empresa especializada na área de saúde, e venho através desse conversar com Edgar Torres, um consultor de seguros. Eu vou chamá-lo e a gente continua a nossa live hoje para falar sobre seguro para a área médica. Boa noite, Edgar. Boa noite, Júlia. Tudo bem? Agora foi. Tá me vendo agora? Agora estou te vendo. Eu ainda não estou me vendo, mas eu imagino que tá bem enquadrado, Não, tá agora está direitinho. certinho, está focado, deu certo. Tá bom, então. Que bom. Todos apostos? É, Então, Edgar, eu já me apresentei, falei que eu sou Júlia, sou a sócia da MidFox, que é uma empresa de soluções financeiras especializadas na área de saúde. E eu queria agradecer o convite que você aceitou de falar conosco. Falei que você é um especialista em seguros e é sócio também da corretora Setor Norte. Então, isso. primeiramente, muito obrigado. Seja aí bem-vindo para a nossa live para falar sobre seguros para médicos e profissionais da área de saúde. Que bom. Boa noite, Júlia. Boa noite a todo mundo que está chegando, que já está aqui na live, que tiveram paciência de aguardar e que voltaram. Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande conversar com você. Acho que uma das coisas que a quarentena proporcionou foi que a gente, infelizmente, a gente acabou se afastando das pessoas próximas da gente, mas ela nos aproximou das pessoas distantes. E isso fez com que a gente, depois de tanto tempo, pudéssemos nos reencontrar por esse meio e conversar um pouco. E para mim, falar sobre seguro é muito bom, porque quanto mais pessoas souberem dos seguros, quanto mais a gente difundir a cultura do seguro, é melhor. É o papel do corretor fazer com que mais pessoas saibam e que entendam a importância desse produto no dia a dia da gente. E com o médico que está vivendo esse momento agora, que está na linha de frente, que sempre esteve ao nosso lado, é mais interessante poder levar mais informações para eles também. Ótimo. Então, esse tema ele é bem solicitado e muito recorrente aqui com os médicos que são nossos clientes. E eu acho que primeiro, para dar uma visualização, para dar um entendimento do panorama, eu queria entender, Edgar, quais são os seguros que protegem o médico ou o prestador de serviço da área de saúde? Certo. Isso é bem interessante saber, porque seguro é para todo mundo. Tá? Então, independente da profissão. Então, você tem tradicionalmente os seguros de carro, seguro residencial, seguro viagem, que são produtos que até então não existe diferenciação por profissão. Mas existem produtos específicos para a área de saúde, específicos para médicos, e não são específicos porque tem um atendimento diferenciado ou porque tem uma forma de lidar com as peculiaridades da profissão. Eles são diferenciados porque eles atendem riscos relativos à profissão do médico que outras áreas não têm. Poderia citar, por exemplo, 5 produtos que têm especificidade para médicos. Por exemplo, o seguro de vida. Você pode pensar, mas todo mundo contrata seguro de vida. Mas tem algumas coberturas do seguro de vida para médicos que não tem para outras pessoas. Por exemplo, diária por incapacidade temporária. É uma cobertura que o seguro de vida que médico pode contratar, porque médico adoece, médico pode necessitar ficar afastado do seu trabalho. E quando ele se afasta, ele precisa de uma retaguarda financeira para atender aquele período onde ele esteja fora das suas atividades. Outra cobertura no seguro de vida, a invalidez majorada, que é a cobertura por invalidez, mesmo que parcial. Uma pessoa como uma pessoa que sofra um acidente e perca parte do movimento da mão, ela vai receber uma indenização parcial e vai continuar a sua atividade com aquela limitação. O médico não. Se ele tem um dano na mão, é muito complicado para um cirurgião exercer sua profissão com uma perda de movimento, mesmo que parcial. Então, você pode contratar um seguro que tenha uma invalidez mais completa. Isso que antigamente muita gente até chama que é o seguro das mãos do médico. Ele existe dessa forma. Tá?
Previdência é um ponto que é importante e está dentro dos produtos de corretor de seguros, mas essa parte de financeiro eu deixo para você, que é especialista no assunto e pode entender muito mais sobre a importância disso. O seguro para clínica, e o seguro para clínica não é um seguro para o prédio especificamente, é um seguro que tenha coberturas específicas para as clínicas, como, por exemplo, contra a contaminação de vacina, clínicas que possuem estoque de medicamentos e que você precisa proteger aquilo ali, porque ele tem custo. Então, isso, quando você for, existe também esse tipo de proteção. Seguro do equipamento. Às vezes, o equipamento do médico, da atividade de trabalho, é até mais caro do que o próprio prédio, do que a própria infraestrutura. E é um investimento que ele faz, e de uma movimentação, um pico de energia, um dano elétrico, ou até mesmo furto, que a gente está sujeito a acontecer. Então, é uma proteção. E, por último, eu queria destacar o seguro de responsabilidade civil profissional, que é um produto que demanda, hoje em dia, muita curiosidade, que vem crescendo cada vez mais, acompanhando o crescimento do mercado, principalmente a judicialização da saúde, e acho que é um produto para a gente conversar mais sobre ele e aprofundar muito sobre esse tema. Eu acho que seria interessante até contextualizar, porque é um dos seguros que as pessoas mais me acionam. Mas eles me perguntam, Júlia, para que serve? O que é exatamente o seguro de responsabilidade civil para utilização na atividade médica? O seguro responsabilidade civil profissional, ele é essencialmente, como todo um seguro, uma forma de prevenção de riscos. Nesse caso, riscos decorrentes da própria profissão, do médico, dentista e demais profissionais de saúde. O objetivo desse seguro é proteger o patrimônio do médico, a profissão, a carreira que o médico construiu. Esse profissional, ele está sujeito a algum problema após um atendimento que, de repente, pode ter o seu patrimônio afetado diretamente. Em alguns casos, já acontece até de médico ter que fechar a clínica por conta de uma reclamação de um paciente, e que nem sempre, não quer dizer que o paciente tenha razão, mas ele aciona a justiça, aciona achando algo que ele não se sinta plenamente satisfeito com o que foi atendido. E isso, no Brasil, é um produto que vem crescendo muito e é um produto muito comum no exterior. Nos Estados Unidos, a maioria dos médicos já atuam com a proteção de um seguro de responsabilidade civil. Até porque ele é um produto muito completo para o médico. Ele dá uma retaguarda não só de financeira, por conta de um problema, de uma intimação, algo do tipo, mas para a imagem também do profissional. Para você ter uma ideia, o seguro de responsabilidade civil profissional, ele tem como cobertura básica os custos com a defesa. E quando eu falo de custo com a defesa, é independente da culpabilidade. Não quer dizer que a pessoa é culpada ou não. Ela foi acionada, teve alguma demanda, isso já está coberto, já tem o custo ali para o valor financeiro para que ele possa se defender. Ressarcimento, acordo judicial, caso consiga chegar num acordo e chegue até esse nível, não só acordos judiciais, como acordos extrajudiciais também, e até mesmo pagamento de indenização que pode vir a acontecer. Uma outra situação que é muito comum no seguro e no dia a dia do profissional médico, e ele pode acionar, são danos à reputação. Hoje, às vezes, muito mais do que recorrer à justiça, as pessoas recorrem às redes sociais e cometem absurdos com a imagem e reputação de profissionais. E nem sempre é uma questão judicializada, mas, por conta desse dano, você tem a sua imagem machucada e você pode acionar o seguro com uma forma de compensação de imagem, com uma contratação de um profissional para ajudar na sua imagem. Enfim, são outras coberturas adicionais que podem... Edgar, somente para a questão do erro médico. Ele envolve outros aspectos também. Outros aspectos, algo muito mais completo. Por exemplo, calúnia e injúria que o médico venha, que um terceiro se sinta. E aí, o médico é um profissional que está sempre sobre atividade de atendimento com pessoas. E
E atender pessoas tem peculiaridades. Às vezes, uma palavra que você diga, por mais ingênua que seja, ou que sem sentido de ofender, mas pode ser interpretada de outra maneira por outra pessoa. E ela pode se sentir ofendida e lhe processar por calúnia, por injúria, ou por qualquer outro... E aí você vai arcar com esse desgaste, por mais que você não tenha esse tipo não tenha a intenção de fazer isso. Outro ponto que, dentro do seguro de responsabilidade civil, que é interessante, é omissão de socorro. Existe legislação própria disso, mas nem sempre os médicos podem ocorrer de vir a sofrer uma ação por omissão de socorro, por infecção hospitalar, e aí não é responsabilidade direta do médico, mas são as situações e acabam envolvendo o médico, e aí ele vai ter que se defender disso. Ou um médico que é chefe de equipe, e aí são peculiaridades para o médico que tem essas coberturas. Então, não é um seguro para pagar a indenização, é um seguro para acompanhar o médico, para dar um suporte, para dar toda a proteção que ele precisa para atuar. Edgar, é recorrente dos médicos, quando eles vão vão contratar um seguro de responsabilidade civil, perguntar ao que eu tenho que me ater, né? Ao que eu preciso saber do seguro, tem alguma pegadinha? E eles ficam com essas dúvidas. Por exemplo, só fazendo uma analogia a um contrato de empréstimo bancário, eu sempre falo, gente, não é só os juros, tem que ser o CET, que é o custo efetivo total, que seria a totalidade da taxa, a soma total. Aí tem lá também uma parte de seguro, também tem uma parte administrativa. O que vocês sugerem que a pessoa, no momento de uma contratação, o médico, no momento da contratação, ela se atenha para não ter problemas futuros? E uma curiosidade minha, complementando a pergunta, quais são as áreas médicas que mais acionam por especialidade? No mercado hoje de seguro, como eu falei, esse seguro ele vem crescendo no Brasil, e hoje diversas seguradoras já trabalham com esse tipo de produto. Tá? E aí, esse é o primeiro ponto que eu aconselho o profissional, o médico, o profissional de saúde, a tentar quando for contratar um seguro. Primeiro, levar em consideração qual que é a expertise da seguradora, qual é esta seguradora que está lhe protegendo. Existem seguradoras especialistas em seguro de responsabilidade civil, e aí ela atua neste segmento, e existem seguradoras generalistas, que atuam em diversos segmentos e também em responsabilidade civil. Quer dizer que uma é melhor que a outra? Não, é importante saber as áreas de atuação de cada uma. Então, isso é um ponto que... Outra informação que deve levar em consideração, qual que é o limite máximo indenizável, ou seja, qual é a cobertura do seguro, quanto que eu vou dispor de valor para minha defesa. E isso é fundamental, porque às vezes você faz um seguro que lhe atende, que alguém ofereceu de forma corriqueira, e lhe atende, mas não vai atender no caso de uma demanda, uma vez que você atende clientes de um perfil ou de valores que são muito mais altos. Então, você tem que atentar muito ao limite para que dê uma cobertura no momento em que você precisar. Um outro ponto que deve ser levado em consideração é o enquadramento. Qual seria um limite, Edgar, razoável para quem atua como médico, para a gente ter uma ideia, uma referência? Olha, o limite ele pode variar de R$30 mil a R$1 milhão. Então, eu avalio que um seguro, a partir de 300 a 500 mil, já começa a te dar uma condição confortável para atuar. Por quê? Porque vale lembrar que esse valor, ele é o valor global do seguro. Então, ele vai servir para pagar as custas, ele vai servir para pagar todos os ressarcimentos, os danos à reputação, todas essas coisas, essas coberturas que eu falei anteriormente, e, se for o caso, mais a indenização. Então, é até esse valor que ele vai ser utilizado. Então, é importante que ele tenha um valor confortável para que o médico... E aí, quem que vai dizer isso? O corretor de seguro, em conversa com
com o profissional, porque aí ele vai entender qual o perfil dos clientes, dos pacientes daquele médico, qual é o risco dos procedimentos que ele atua, qual que é a especialidade dele, é uma forma de você também, tem que estar muito atento, porque às vezes você pode fazer um seguro, vou dar um exemplo aqui, um ginecologista, ele é ginecologista e obstetra, mas ele faz um seguro só para a área de ginecologia. A parte de obstetrícia não vai estar coberto. Então, ele tem que estar atento a essa situação. Um dentista, por exemplo. Um dentista que também faz implantologia. São áreas diferentes e riscos diferentes. Então, ele tem que estar atento para que aquela cobertura seja dentro do que ele precisa. Exatamente. Uma outra coisa que é muito importante, eu vou destacar, é a abrangência da cobertura. Porque quando você faz um seguro de responsabilidade civil, você pode estar protegido somente na esfera civil. Tem seguradoras que também fazem a proteção na área criminal e na área administrativa. Então, principalmente para quem for profissional, funcionário público, que possa sofrer algum processo administrativo, o seguro tem que ter essa cobertura também. E uma outra coisa que eu tenho que destacar é a importância do corretor de seguro nesse momento, da assessoria que ele vai lhe prestar. Porque você vai ter o acompanhamento de alguém da sua confiança que passe com transparência todas essas informações. Não quer dizer que tudo que eu estou falando vai ser contratado, mas você tem que ter ciência do que existe e do que tem que ser levado em consideração, para que você não tenha nenhuma surpresa. Isso que é o mais importante. Ok, então, assim, consolidando, as suas 3 dicas para que a gente se atenha no momento da contratação seria a questão de ver se toda a sua especialidade está sendo coberta dentro do contrato. O outro seria a questão dos valores que estão sendo assegurados. Isso. E ter um corretor que dê transparência para você, para que você consiga ter acesso às informações no momento da contratação. Para que você tenha acesso às condições gerais do seguro, para que você tenha acesso às informações. Às vezes, tem modalidades de seguradora que lhe fazem o pagamento da indenização em forma de reembolso. Você paga, você vai sendo acompanhado, você paga e a seguradora lhe reembolsa. Tem casos de seguradora que ela faz o pagamento, ela paga o seu advogado, ela paga judicialmente, ela faz o acordo, aí você não vai dispor de nenhum centavo. Então, tudo isso é importante levar em conta. Porque você faz o seguro e aí na hora você vai ter que pagar. Isso, até a questão do fluxo de caixa da pessoa, né? Exatamente. A pessoa pode não ter o caixa, né? Não ter o dinheiro naquele momento para poder fazer toda a tratativa do imprevisto que aconteceu, e aí o reembolso realmente é um formato do ponto de vista financeiro mais interessante. O reembolso não, a questão da correção diretamente, interessante. Exatamente. Outra coisa que sempre me questionam é o seguinte, a gente acabou esquecendo qual a área mais interessante sim. Qual que são, que você perguntou quais são as áreas médicas, né? O mais interessante saber é que o seguro ele é para todas as especialidades, tá? Mas tem algumas áreas que realmente demandam mais atenção do que as outras. E hoje em dia, cirurgia plástica é uma demanda muito alta, tá? Então tem muita demanda de cirurgia plástica. Cirurgias em geral, especialidade de exames diagnósticos. Então, essas 3, a gente pegou um ranking de uma das seguradoras que a gente trabalha, e essas são as demandas e especialidades que mais chamam a atenção. Eu imagino que essa parte de cirurgia, principalmente a plástica, que deve ser bem recorrente. Obrigada, matou a minha curiosidade. Bom, vamos para um outro ponto que, na verdade, como qualquer usuário de seguro tem essa ressalva. Aí ele fala o seguinte: eu tive o meu problema e eu preciso acionar o meu seguro. Quando eu vou acionar o seguro, a gente tem essa insegurança. Como funciona isso? Como que você aciona? E eu sempre falo, a minha segurança, e aí do seguro de responsabilidade civil como contador,
Como financeiro, é assim, será que eu vou ter o respaldo? Será que eu vou ter a entrega que eu esperava? A gente sempre fica achando uma pegadinha ali e que não vai ser fácil do que a gente imaginava. O que você acha? Como funciona essa questão de acioná-lo? E se a expectativa do cliente ela é atendida no momento que ela é acionada? Por isso que eu volto no primeiro item que a gente comentou na hora da contratação, que é a seguradora. E aí existem diversos tipos de seguradoras e que você vai levar em consideração. O seguro, de fato, ele tem essa ingratidão, né? Que você contrata, você não consome, e quando você vai consumir, você não quer ter uma surpresa, e você não quer consumir uma segunda vez que uma segunda oportunidade dê certo. Então, você tem que confiar exatamente na relação do segurado com a seguradora e com o corretor de seguros. Mas existem algumas orientações que as seguradoras normalmente deixam para quem atua com o seguro de responsabilidade profissional. Primeiro, o médico, o profissional, ele tem que ter bastante informações sobre o paciente. Então, é fundamental que ele tenha o prontuário do cliente bem atualizado, com todas as informações, com o histórico do cliente, do dia, com a data, com todos os procedimentos que ele realizou naquele período, e com os procedimentos que ele está realizando. Se possível, por exemplo, um dentista que veio de um outro paciente, de um outro cliente, de um outro médico, qual é o histórico dele quando ele chegou, como está a saúde daquele paciente quando ele começa um tratamento. Isso é fundamental que o médico tenha esse histórico, para que num possível processo ele tenha como provar que ele executou da forma correta. Para a cirurgia, termo de consentimento. Termo de consentimento é fundamental. E um termo de consentimento bem embasado, esclarecedor, que não deixe nenhuma dúvida. E isso, a seguradora também pode ajudar, orientar ele a elaborar esse material. Então, o termo de consentimento é importante que o médico tenha assinado. Tudo que ele puder ter de dados armazenado por até 5 anos, que é o tempo de prescrição, é fundamental que o consultório guarde. Porque o seguro, você atende o paciente em 1 ano, e esse paciente pode voltar daqui a 2, 3, 4 anos, e aí se você não tem aquele registro, mas a última consulta que ele fez comigo foi nessa data, então ele não cabe o processo. E isso é fundamental. E um outro ponto que a gente ressalta muito, que tem que informar a seguradora qualquer suspeita, toda ação que acontecer, você já tem que imediatamente informar a seguradora. A seguradora ela não pode ser a última a saber do processo, ela tem que ser a primeira a saber. Porque a seguradora ela não é para pagar a conta, é para ela te apoiar durante todo o processo. Ela vai te dar orientação, ela pode te indicar um advogado, ela vai orientar o teu advogado, ela já tem a expertise desse tipo de processo. Ela vai fazer com que ela vai te dar orientação de defesa também, porque ela tem como esse objetivo também. Então, é fundamental que você avise e que você notifique a seguradora quanto antes. E até antes de um processo. Por exemplo, uma discussão. Vamos fazer aqui algo bem mais drástico. Uma discussão que houve entre um profissional. Isso pode acontecer. E aí você já sabe que aquele paciente pode vir a te processar de repente. Você já avisa a seguradora, no dia tal aconteceu tal, e aí já está meio que pré-informado e aí já tem uma linha a ser conduzida. Existe uma seguradora que a gente trabalha que ela tem até uma sala de emergência. Essa sala de emergência, ela funciona assim, é uma central que mesmo que não tenha acontecido nada, nada oficial ainda, o médico pode ligar lá e dizer, olha, eu tô com essa situação, o que eu devo fazer? E aí uma equipe de profissionais, olha, proceda dessa maneira. Eu vi uma publicação indevida sobre a minha reputação na internet. O que eu faço?
e aí você vai ter orientação, e aí isso não quer dizer que você abriu o seguro, você está sendo orientado. Então, esse tipo de coisa é importante você Edgar, eu tenho ter... uma dúvida também, quando você fala dessa questão de seguro, e aí a gente entra na parte específica do médico, muitas vezes eles têm casos específicos diretamente com o CRM, né? No caso aqui de São Paulo, no CREMESP, e eles são acionados. Esse seguro de responsabilidade civil também cobre essa defesa perante ao CREMESP, ou esse suporte ao CRM? Aí é um dos pontos que tem que ser atentado. Tem seguros que são vendidos no mercado que eles só vão defender na esfera civil e criminal, ou só na esfera civil. Tem seguradoras que fazem a defesa tanto na área civil, criminal e administrativa. Então, é um dos pontos que deve ser levado em consideração na hora de fazer a contratação, na hora de você atentar para a seguradora, entendeu? Isso é bem interessante, assim. O médico está sujeito a vários riscos na profissão dele, e é importante destacar o seguinte, Júlia, que não é um seguro para pagar erro, não é um seguro para pagar reputação, é um seguro para proteger o patrimônio do médico, porque a maioria dos casos o médico não é responsabilizado. O médico ele não tem a culpabilidade no processo, mas ele tem a despesa, ele tem os custos para arcar com aquilo, e isso que é o imprevisto, ele não consegue saber como é que ele vai fazer uma previsão de fluxo de caixa para aquele ano, se ele não sabe o que pode ocorrer. Então, quando você tem um seguro, você tem a previsibilidade financeira que te protege para aquele ano inteiro, que se acontecer algo além daquilo, você não vai ter uma despesa maior do que aquilo que você já está, do que você já começou, entendeu? Entendi. E agora, fazendo jus ao nosso tema, né, que é a questão do Sim. Covid, e em tempos de Covid, qual é a proteção que o seguro de responsabilidade civil ele dá para o médico ou para o profissional da área de saúde? Como que ele pode ser abordado pelo profissional que está envolvido numa situação tão crítica que está sendo o Covid? Hoje, os médicos e demais profissionais, e quando eu falo demais profissionais é porque o seguro ele pode ser contratado por todos os profissionais mesmo. Pode ser contratado por enfermeiros, por fisioterapeutas, terapeutas ocupacional, dentistas e todas as áreas que estão hoje na linha de frente da saúde conseguem fazer a contratação de seguro e devem fazer para proteger o seu patrimônio. Mas levando em consideração o momento atual que nós estamos passando, o coronavírus e a Covid é uma incógnita, né? Não existe um protocolo ainda definitivo. Tudo é muito novo. Todo dia surge uma nova informação, todo dia surge um novo procedimento e às vezes a família do paciente também consulta muita coisa na internet, tem muita informação. Hoje, os médicos enfrentam uma concorrência extremamente desleal, que é o Dr. Google, né? O paciente sai do consultório com uma recomendação, com todo um procedimento, um protocolo a ser seguido, e aí ele chega em casa, conversa com o vizinho acessa o Google e dá uma nova situação para ele, e ele faz tudo diferente do que estava, não dá certo, quem que ele vai responsabilizar? O médico. Então, hoje, a gente está vivendo esse momento, porque não se sabe qual que é o procedimento correto, qual que é o protocolo, porque tudo muda. E às vezes o médico está seguindo uma linha que está orientada, que está com toda a sua defesa, que está provada que está tendo maior eficiência, mas o paciente vai lá e muda de procedimento, vai numa outra linha, e aí pode vir a óbito, e aí a responsabilidade acaba vindo para o médico. Outra situação que está muito comum é que a pandemia do coronavírus expôs um problema nacional, que é a qualidade da nossa saúde. A desigualdade da saúde nas regiões brasileiras são discrepantes. Então, os médicos estão trabalhando sob uma pressão muito grande. E tomar decisão em pressão é um risco maior, é um risco que você comete, é um risco que você está sujeito naquele momento. E o médico, estando na linha de frente, ele é a pessoa mais exposta.
Então, a família não vai querer saber o que aconteceu. Ela está preocupada que o médico, quem foi que deu a notícia, quem que estava ali na frente com o paciente. Isso é complicado. A gente está vendo cenários hoje em dia que o médico faz a recomendação, faz a regulação, faz a intenção, mas não tem UTI, não tem respirador, não tem condição de atender o paciente. E aí o paciente pode vir a óbito e a família vai lembrar da última pessoa que ela falou, achar que foi uma missão de socorro, ou que não pôde fazer mais. Isso é muito importante o médico ter essa proteção para que ele possa ir para a linha de frente resguardado. E assim, e não só em tempo de Covid. Assim, o Brasil hoje, ele está tem um dado que eu vi e ele me surpreendeu, que estima-se que hoje são abertos 3 processos por erro médico por hora. Nossa, então, bastante. Assim, de 2018 a 2019, subiu mais de 140% só no estado de São Paulo. Nos últimos 10 anos, subiu muita informação. E subiu muito o número de reclamações médicas. E nem sempre, como eu falo, na maioria das vezes, tem o hospital como responsável, tem o plano de saúde como responsável, tem o Estado também como responsável. Mas o custo, essas instituições, elas têm o seu lastro financeiro. E o médico? Quem que vai proteger ele? Quem que vai dar essa condição para ele se defender? Entendeu? E o seguro de responsabilidade civil, ele é para isso. Ele é para proteger o patrimônio do médico. Ele vem como uma forma de orientação profissional. Ele vem para dar aquela retaguarda ao médico, talvez no momento que ele mais precisa. A gente sempre lembra do médico no momento que a gente mais precisa. Mas quem que vai apoiar o médico no momento em que ele mais precisa? E isso que é o papel do seguro de responsabilidade civil. Tem uma pergunta do Arnes, que ele faz em relação à questão do momento da pandemia, a seguradora não precisaria ser obrigada a cobrir. Procede isso no caso de Covid? Então ele está questionando se que as seguradoras já se posicionaram que não teria essa necessidade. O que você tem de informação? Eu acredito que o que o Arnes deve estar comentando é a respeito do seguro de vida. De fato, existem em alguns seguros de vida, nas condições gerais, como riscos excluídos, as mortes em decorrência de pandemia. Existem, na maioria das seguradoras, existe isso dentro da cobertura de riscos excluídos, e de fato existe. Entretanto, as maiores seguradoras que detêm a maioria dos seguros de vida já abriram mão desta cláusula. Então, quem tinha seguro até 1º de abril está coberto, vai ter o atendimento, a família vai receber a indenização em caso de falha. Edgar, muito me preocupou essa informação de que tem essa cláusula, esse asterisco lá embaixo de que isso não poderia. Porque eu acho que isso é importante saber, sim. Eu vou até reler, no meu caso, você sabe que o meu marido tem seguro de vida, e acho que é importante reler e entender que são cláusulas. As principais seguradoras, Porto Seguro, Liberty Seguros, Tóquio Marine, Sul América, Icatu, a maioria, todas elas já abriram mão dessa cláusula. O que está acontecendo é o seguinte: quem faz o seguro a partir do dia 1º de abril, em alguns casos, a seguradora está dando uma carência de 90 dias. Então, se você fizer o seguro em abril, maio, a seguradora vai dar uns 90 dias. Depois desses 90 dias, aí você vai estar coberto para Covid, para pandemia. Tá? E aí, algumas seguradoras alteraram o seu questionário, perguntaram se você já teve, perguntam se você já teve, se tem sintomas e tudo mais. Lembrando que não são todas. Você deve analisar a condição geral do seu seguro de vida ou consultar o seu corretor de seguros, que ele vai poder lhe orientar melhor para saber qual que é o produto. Existem, por exemplo, vou falar uma seguradora que eu sei que já não tinha nas condições gerais dele, a Icatu,
no produto resgatável dela, não tem essa condição. Você já está coberto, e se você fizer hoje, você já está coberto também, imediatamente. Bem importante essa pergunta. Muito obrigado, Arles, pela pergunta. Acho que foi esclarecedora. Vamos todos dar uma olhadinha nas entrelinhas dos contratos, né? Mas, assim, é bom olhar e também ter um pouco de calma, porque já existe um projeto de lei no Senado, que foi protocolado pelo senador Randolph, que está obrigando todas as seguradoras a aceitar. Então, a gente vai acompanhar para que se isso vai se concretizar ou não. Legal. E por último, é uma pergunta do ponto de vista financeiro. Em média, quanto custa para fazer um seguro médico? Essa é a pergunta de... Falamos, mas aí, quanto é que é, né? É isso que todo mundo quer saber. Esse pacotão? Quanto é que é essa brincadeira? É bem menos do que se imagina. É bom deixar claro para todo mundo. Mas também não é um preço tabelado. Não dá para eu te dizer, um seguro para um cardiologista, é tanto. Um seguro para... Não dá, porque, primeiro, não seria ético da minha parte, porque existem várias seguradoras e cada seguradora trabalha com a sua tabela. Mas tem algumas situações, tem 3 pontos que eu vou destacar, que influenciam diretamente na construção de um preço de um seguro responsabilidade civil. Primeiro, o valor da cobertura. Você pode ter uma cobertura de, como eu falei, de 30 mil reais até R$1 milhão. E aí, isso aí é igual a um carro. Vamos fazer essa analogia que todo mundo entende. O seguro de um carro mais barato contra um seguro de um carro mais caro. A proteção que está lhe dando tem diferença. Uma outra situação, e eu também vou fazer a comparação com um carro, é a franquia. Seguro de responsabilidade civil pode ter franquia, sim. Uma franquia, essa franquia pode ser de 10% do valor, ou ela pode ser de 5% do valor, tem um valor mínimo a ser pago, ou ela pode ser sem franquia. Então, um seguro que você contrate de 100 mil, você vai, e com franquia de 10%, você vai efetivamente ter 90 mil de cobertura, de valor disponível. Quer dizer que eu vou pagar para a seguradora 10 mil? Não. A seguradora, na hora que for pagar, ela só vai pagar 90% do valor, você complementa o restante. Mas você também pode contratar sem franquia, e aí você não vai dispor de nenhum valor. E aí é aquela situação. Quanto maior a franquia, menor o prêmio, e quanto maior sem franquia, o seguro fica mais caro. E o último ponto que eu destaco na hora de elaborar o preço é o risco. Qual que é a sinistralidade daquela profissão? Como eu falei na pergunta anterior que você fez, qual que é as profissões mais atendidas? Cirurgia plástica. Então, cirurgia plástica está muito mais exposta ao risco. Então, o valor do seguro responsabilidade civil para um profissional de cirurgia plástica, um cirurgião plástico, ele é maior do que para um clínico, por exemplo. Um obstetra tem um valor diferente de um ginecologista. Um dentista tem um valor diferente de um implantodontista. Um cirurgião bucomaxilo é um valor diferente de um outro procedimento. Então, assim, isso aí, um ortodontista, isso aí vai influenciar na composição do preço. Mas, em linha geral, o seguro ele tem uma condição de mercado muito boa. Se a gente for comparar com um carro, por exemplo, às vezes você faz um seguro de um carro, sei lá, de 50 mil, de 70 mil reais, ou um carro de 200, de 100 mil reais, que você vai pagar muito mais caro no seguro do carro do que num seguro de R$1 milhão ou um seguro de 500 mil reais. Isso pode ter, uma comparação que a gente faz. Entendeu? Então vai variar aqui em torno de R$1.500 e, vamos dizer, um bem simples e básico, até 15, 20 mil de um seguro. Por exemplo, um seguro de um clínico, numa cobertura de 300 mil reais, a depender da seguradora, pode custar entre 1.500, 2.000 reais, e aí vai variar entre seguradoras. Tem seguradoras que têm tabelas mais, tem seguradoras que têm mais coberturas, as que são mais especialistas, ela tende a ser mais baratas. Então,
o importante é você entrar em contato com um corretor de seguro e ele te oferecer quais seguradoras tem disponível e qual que você se identifique, qual que identifica a proteção do teu risco. O seguro de vida, o seguro em geral, ele tem essa característica consultiva. Ele não é um produto de prateleira que você pega e contrata. Não, ele tem que atender a necessidade específica da profissão. Edgar, muito boa a conversa. Acho que a gente está chegando ao final, porque tem um limite aqui a live. Mas eu queria te agradecer, foi super produtiva, foi uma live bem técnica, onde você trouxe os seus pontos, foram bem esclarecedores. Muito obrigada por participar e por aceitar esse convite. E espero que nos vemos em breve. Em breve, com certeza. Eu que agradeço. Parabenizo também a Meet Focus pela série de lives que está sendo feita. Semana passada eu assisti a live, acho que do Guto, foi muito legal. Eu aprendi muita coisa. E assim, eu acho que a gente está aproveitando bastante a quarentena dessa forma, se renovando, se reciclando, ficando mais próximo das pessoas distantes também. E quem quiser também acompanhar o nosso trabalho, a gente tem, pode entrar no meu perfil do Instagram, tem o perfil da minha corretora, que é o setornorte.seguros, só seguir. E fico à sua disposição também para mais informações. Se surgir depois alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar, a gente responde e sempre que precisar a gente está às ordens. Você manda aqui. Não, pode deixar, muito obrigada. E só para vocês saberem, dentro da nossa série de lives, semana que vem a gente vai fazer uma com o Dr. Aron, um oftalmologista, porque perante a pandemia foi uma área muito afetada e a gente vai fazer um bate-papo com ele, tá bom? Legal, então nos vemos na próxima semana novamente. Te espero também lá, tá? Tá bom, na nossa pode live. deixar. Obrigada. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.